Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como que é eu ser psicóloga e estar em uma dinâmica de chama gêmea. Como que isso tudo começou, né? Em 2022, eu passei pelo meu despertar, assim, eu passei por uma situação que me colocou longe de tudo e todos, né? Eu tive que mudar de cidade, eu sou de São Paulo. Eu tive que mudar de cidade e lá eu tive que ficar sozinha. Então fui eu e meu cachorro. E assim, aconteceu uma situação que deixou a gente assim, minha família, né? Eu e minha família, que as pessoas que moram aqui comigo. Deixou a gente muito desestabilizado financeiramente e eu tive que tomar frente de algum jeito. Então, o dinheiro que entrava eu tinha que usar para gasolina, eu tinha que usar para comida, eu tinha que usar para ração. Eu tenho gato, eu tenho cachorro. Então, assim, foi uma época bem pesada, sabe? Eu me sentia muito sozinha, eu sentia que todas as portas estavam se fechando para mim. Mas eu não tinha aquela revolta, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me revoltei muito fácil, sabe? Eu sempre me coloquei... Foi muito fácil eu entrar ali numa posição de vítima. E ali eu não tava nessa posição de vítima. Eu tava tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo, mas de um jeito diferente, já com um outro olhar. E eu fui percebendo que eu precisava ter alguém na minha vida. Como eu sofri muito em relacionamentos na minha vida desde sempre... eu não queria acreditar. Eu falava, era mais fácil eu falar que eu não queria ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Então, às vezes a minha mãe virava pra mim e falava: eu vou pedir pra Deus mandar um namorado pra você. E aí eu falava: nem pede, porque eu quero ficar sozinha, eu não quero ninguém, porque toda vez que alguém entra, eu sofro, e aí eu me perco, e eu paro de fazer minhas coisas, porque sempre foi assim mesmo, tá? Eu tenho um propósito aqui, eu tenho um objetivo, sei lá, faculdade. Aí entra alguém na minha vida e eu começo a namorar com essa pessoa. Essa pessoa termina comigo, aí eu quero abandonar a faculdade, eu quero abandonar a minha vida, eu quero abandonar a mim mesma. E eu sempre percebi isso, só que de forma distorcida. Eu sempre me colocava numa posição de vítima. Essa pessoa só veio pra me atrapalhar, pra atrapalhar minha vida. Eu não percebia o quanto eu me abandonava quando as pessoas me abandonavam, sabe? E aí eu falava que eu não queria relacionamento nenhum. Só que aquela situação que eu passei em 2022 fez eu entender que eu precisava de um apoio, que eu sozinha até que conseguiria passar pela situação ali. Mas eu queria alguém comigo, eu queria um apoio. Foi a primeira vez que eu assumi em voz alta, assim, de eu quero alguém comigo, eu preciso ter alguém, porque eu tava tão focada em problema e para todo lugar que eu olhava era problema, era falta de dinheiro, eu emagreci 30 quilos e foi por puro estresse, sabe? Eu sempre tive problemas com balança, mas assim, ali foi puro estresse e eu não conseguia me sentir bonita, eu não achava que eu era amada, eu não tinha amigos, eu só via as portas se fechando. Eu não estava trabalhando ainda, eu estava terminando a faculdade de psicologia, né? E para vocês terem noção, até para fazer a matrícula ali no último semestre não tinha dinheiro. E aí eu pensei, eu não vou fazer, eu não vou brigar com isso, não é pra eu terminar, eu não termino e tá tudo bem. E assim, como eu fugi da psicologia por muito tempo, ou eu fazia ou eu perdi o curso inteiro, eu já tava ali pra jubilar, sabe? E eu já me conformei, falei, não, eu não vou terminar e tá tudo certo. Nisso, um amigo me ligou, um amigo que estudou comigo na sexta série, eu acho. A gente tinha contato ali pelo Facebook, mas a gente não tinha aquele contato. Ele me ligou, me mandou mensagem, não lembro, e ele falou assim: e aí, Ma, eu queria saber se você pode me indicar um psicólogo e tal, pro meu filho. E aí eu falei que sim. Aí ele perguntou como é que tava a faculdade, e eu falei, eu não vou terminar a faculdade porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro pra terminar a faculdade. E aí ele falou, não,
faz no meu cartão, parcela e tal, e ele me ajudou, e eu aceitei essa ajuda. E foi muito difícil, sabe, porque aceitar ajuda sempre foi difícil, ainda mais de pessoas que fazia muito tempo que eu não tinha esse contato, né? Mas aí você chega num ponto que ou você aceita ajuda ou você morre de fome. E eu aceitei, eu aprendi na marra ali a aceitar a ajuda dos outros. E foi muito sofrido, assim, sabe? Só que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa mudando na minha vida. Eu tava querendo cortar padrões. Eu passei muito tempo indo atrás de um ex-namorado, né? Muito tempo mesmo. E na minha cabeça, ele ia querer ficar comigo, porque quando eu falava que eu não queria ninguém, ao mesmo tempo eu queria ele. Eu queria que ele me quisesse, eu queria que ele me notasse, eu queria que ele voltasse, porque eu sentia muita culpa por ter terminado, na verdade, por ter deixado terminar aquele relacionamento. E eu queria que ele me quisesse de volta, porque realmente eu achava que aquele relacionamento era o grande relacionamento da minha vida, porque eu fui feliz ali. E isso era um pouco distorcido, tá? Eu acho que eu nunca fui feliz mesmo em relacionamento nenhum, porque eu não me conhecia. Então, como eu não me conhecia, eu não me permitia. E aí eu me sentia vítima e a coitada da situação em vários pontos. Tudo me ofendia. As pessoas falavam, eu queria sempre ter razão, então eu não sabia o que era estar no ego, eu não sabia por que eu era daquele jeito, eu só sabia que eu era daquele jeito, que ninguém conseguia ficar comigo, então tem um problema com todo mundo, eu tenho dedo podre, eu só escolho as piores pessoas do mundo, era mais ou menos isso. Só que eu comecei a questionar ali, sabe? Por que que as pessoas não ficam na minha vida, né? Por quê? O que tem de errado comigo? O que eu tô fazendo? Qual é o padrão? O que tá acontecendo? Por que eu tô puxando isso pra mim? Então, eu já comecei a questionar por que eu tava passando por aquela situação. Eu merecia mesmo aquela situação? Quando que aquilo ia ter fim? Quando que aquilo ia normalizar? E aí eu fui, né? Eu lembro que eu fui atrás desse ex e perguntei se ele queria voltar comigo. Porque eu sou assim, né, gente? O não a gente já tem, então agora a gente vai atrás da humilhação. E, obviamente, ele falou que ele não queria nada comigo, que nem passava pela cabeça dele ter alguma coisa comigo, mas que isso ia contra tudo aquilo que ele acreditava ser correto na vida. Então, foi, né, foi bem... sai. E aí, eu lembro que eu voltei para São Paulo e eu conversei com uma amiga e eu falei que eu queria alguém. E aí ela ainda falou assim: Má, então você pega e faz uma lista e coloca as características que você quer numa pessoa, porque a gente sempre fala que quer alguém, mas a gente não sabe que tipo de alguém que a gente quer, então fica vendo esses trastes. Então vamos fazer uma lista e vamos direcionar. E aí eu fiz uma lista e eu joguei pro universo. Apareceu 2 dias depois uma pessoa maravilhosa, assim, que fazia eu querer ser quem eu realmente era. Eu sentia liberdade, eu sentia... Gente, eu não sei explicar em palavras o que eu sentia, mas eu vou tentar, tá? Eu me sentia tão feliz, tão radiante, porque com todos os relacionamentos que eu tive, eu precisava ficar implorando por atenção. Então, eu passei por um relacionamento onde eu fui traída e eu mandava mensagem, ele visualizava e não respondia. Ou ele não visualizava e eu ficava o dia inteiro ali esperando a resposta daquele bom dia. Não era nada demais, mas era um bom dia. Me responde bom dia, sabe? Você não vai morrer se você me responder o bom dia. E a gente tinha grupos, né? E ele respondia nos grupos e não me respondia. E isso doía demais, assim, era uma luta diária minha e da minha rejeição, e assim, eu tava ali vendo quem que ia ganhar, e sim, era a minha ferida da rejeição que tava ganhando. E aí, com esse alguém que apareceu na minha vida, ele me mandava bom dia,
Ele, ele me mandava mensagem, ele trabalhava muito, então ele era muito ocupado, mas ele me mandava mensagem durante o dia para perguntar se eu estava bem, para perguntar se eu tinha almoçado, para perguntar o que eu estava fazendo. Então tinha uma questão de cuidado ali. Eu nunca tinha me sentido tão cuidada. E aquilo foi muito estranho para mim, porque eu sempre precisei mendigar atenção, eu sempre precisei reclamar. E ali não, ali tava tudo muito natural, tava tudo muito bonitinho, tava tudo muito calmo. Às vezes vinha um pensamento assim de ele vai me mandar mensagem, eu pegava o celular e chegava a mensagem dele, sabe? Eu sabia a hora que ele estava saindo do trabalho. Não que, ele sai todo dia às 6, não. Cada dia ele saía num horário. Mas vinha aquele pensamento de estar saindo do trabalho. Aí chegava a mensagem, né? Oi, tô saindo do trabalho, daqui a pouco eu tô em casa, eu te chamo pra gente conversar. Então, assim, foi uma coisa muito intensa que aconteceu. E quando isso tudo deu errado, eu fiquei tão revoltada, gente, tão revoltada, porque eu pedi pro universo, sabe? Eu tinha certeza que era o universo que tinha me mandado e deu errado. E aí eu me senti traída, porque eu pedi, pela primeira vez eu senti que eu abri meu coração, assumindo que eu queria alguém, deixando alguém entrar. E aí quando tudo isso acabou, que eu me vi sozinha ali de novo, me bateu uma revolta tão grande, mas tão grande, que é muito difícil, né? Eu não sei contra o que eu tava lutando ali. Eu só sei que eu tava lutando contra tudo. E aí, eu caí direto na noite escura da alma. E eu ficava tentando entender o que era aquilo, né? E eu fui atrás da psicologia pra explicar o que era aquilo. Porque, vamos lá, eu passei 15 anos pra esquecer um ex. 15 anos em um relacionamento que durou 10 meses, que foi o maior relacionamento da minha vida, tá? E eu passei 15 anos atrás dessa pessoa, eu passei 15 anos acreditando que um dia ele ia voltar e que a gente ia ser feliz. E aí, quando essa outra pessoa entrou na minha vida, eu simplesmente esqueci que eu tinha aquele ex, como se essa pessoa tirasse com a mão, assim, todo aquele sentimento que tinha ficado ali, que eu nutria, e eu nem sei como que eu conseguia nutrir aquele sentimento, porque não fazia sentido, mas eu nutria de alguma forma aquele sentimento, porque ele tava ali, né? E sumiu esse sentimento todo, e esse sentimento virou pra essa pessoa. E eu tentava explicar para as pessoas o que acontecia ali. E eu falava para as pessoas, porque todo mundo falava, ele é um idiota, ele é um imbecil, que ele só quis brincar com você, que isso, que aquilo outro. Mas não era isso que eu sentia dentro de mim. E eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando. E eu falava para elas, mas não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Porque eu sentia que era alguma coisa dentro de mim que tinha mudado e não ele. Porque eu não conseguia sentir raiva dele. Eu fiquei revoltada com o universo, sim. Eu fiquei revoltada comigo, porque eu falei, eu não acredito que eu deixei alguém entrar. Sabendo, né? Depois de tudo que eu sofri na vida, eu deixei mais alguém entrar. Então a culpa é minha, eu me responsabilizava muito, mas dele eu não conseguia ter raiva. Nunca, em momento algum. E por mais que eu tentasse direcionar, sabe? Com raiva, eu não conseguia, e aquilo me doía mais ainda se eu tentasse. E aí eu tentei entender na psicologia o que estava acontecendo, porque não era normal. Não era normal eu ter mudado meus padrões, não era normal eu estar começando a enxergar o que eu fiz comigo durante todos esses anos. Então, por exemplo, esse meu ex, né? Ele estava ali comigo, ele falava comigo, ele falava que ele não queria estar comigo, e mesmo assim eu ia atrás. Eu ia atrás e eu implorava para ele voltar comigo, e ele falava que ele não queria voltar comigo, mas eu implorava até ele ser rude comigo. E aí eu achava que ele era um idiota, que ele era um ogro. E quando eu comecei a lembrar dessas coisas, foi como se eu tivesse um clique de eu fiz isso comigo. Eu me levei
para essas situações. Gente, eu passei a mão no meu cabelo aqui agora e ficou uma coisa meio estranha, assim. Enfim, voltando. Eu comecei a perceber que eu me levei para aquelas situações. Eu permitia isso. Então, me veio também a questão daquele ex que eu falei que foi traída. Eu nunca namorei com ele. Durou, sei lá, 4 meses, a gente ficando. E quando eu descobri que ele estava com outra pessoa, a gente nem saía mais, basicamente. Mas eu peguei aquilo como uma traição. E aí eu fui percebendo que eu gostava de ficar no papel de vítima. E eu queria entender por que eu gostava de ficar no papel de vítima, porque não é um papel bonito, não é um papel legal, mas eu queria aquela dor pra mim, eu merecia aquela dor. Por que eu merecia aquela dor? E aí eu comecei a me questionar sobre um monte de coisas que eu fazia, um monte de comportamentos, e aquilo ia me deixando cada vez mais triste, porque meu gêmeo, eu lembro que ele falou assim pra mim: Má, promete pra mim que você nunca mais vai deixar ninguém te maltratar? E eu pensava, meu Deus, por que isso tem peso? Do que ele tá falando? E por que isso tá doendo tanto? E parece que eu fui puxando, assim, foi feito um download, assim, sabe? De todas as vezes que eu deixei as pessoas me maltratarem. Só que aí eu fui mais além, né? Eu fui perceber que, na verdade, eu me maltratava, eu permitia isso, eu permitia que as pessoas me maltratassem, como se eu merecesse aquilo, como se eu merecesse ser maltratada. E aí eu fui percebendo padrões, e quanto mais eu pensava que eu estava encontrando respostas, mais eu me distanciava do que eu acreditava existir, sabe? Então, a psicologia, ela era rasa para mim ali, porque eu não conseguia encontrar respostas na psicologia. Tudo que a psicologia me trazia era o oposto, não era aquilo que eu estava sentindo. E outra, a partir do momento que você vê um negócio assim de eu estou ouvindo vozes, e você leva para psicologia, ela já vai colocar como uma patologia. E eu sentia que não era aquilo. Podia ser uma resistência minha? Podia sim. Mas eu vi que não dava. Que a psicologia não ia me ajudar. E eu comecei a ter acesso, né, pelo YouTube mesmo, eu comecei a ter acesso a vídeos que começaram a me ajudar, começaram a clarear, falando de padrões que a gente tem, falando das 5 feridas emocionais. E eu fui me encontrando ali, eu fui entendendo o porquê que eu agia de tal forma. Então, eu me coloco sempre nessa posição de vítima. Por quê? Por que eu me coloco em posição de vítima? E aí, eu comecei a entender os motivos que me levavam a ser daquele jeito. Eu comecei a entender que eu tinha uma criança interior que ela precisava falar. Eu comecei a entender que eu precisava olhar para as minhas sombras, trazer luz para as minhas sombras, para eu conseguir mudar. E a questão do vínculo, né, gente? Porque eu sabia que ele tinha ativado alguma coisa em mim, mas por quê? Que vínculo é esse? E ele falava muito de chama gêmea não, de alma gêmea. Ele falava muito de alma gêmea, e eu entrando no YouTube vendo aquelas tiragens de tarô que, né, ele pensou em mim hoje, enfim. E aí saiu Almas Afim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Que eu falei, alma afim, o que é alma afim? Alma afim de quê? De ferrar com a minha vida? Sabe? E aí eu fui pesquisando temas, qual é a diferença, porque daí eu me toquei que eu não sabia nem o que era alma gêmea. E aí eu fui lá colocar a diferença de alma gêmea, de alma afim, e aí apareceu o termo chama gêmea. E quando apareceu, eu me identifiquei, me encontrei, e aí a psicologia começou a perder o sentido na minha vida. Eu era da comportamental e eu queria trabalhar com a criança interior, porque quando eu comecei a olhar para a criança interior,
eu percebi o quanto era importante a gente trabalhar essas crenças, né? A gente ter acesso a essas crenças. E a comportamental não trabalha muito com essa parte, pelo menos nunca estudei nada em relação a isso. E aí eu fui para psicanálise. Hoje eu trabalho com foco nas 5 feridas emocionais, sim. Estou trabalhando, né, com a psicanálise, mas eu também trabalho agora com a terapia holística, que realmente faz muito sentido para mim. Não misturo, né, psicologia, terapia holística, mas eu achei que a psicologia é limitada para essa parte espiritual. Ela podia ir muito mais além, né, porque eu acho que uma complementa a outra, na verdade, mas existe aí um preconceito, existe aí uma questão de, mas não é ciência, então a gente vai caminhando como dá. Mas entro sim em conflitos de várias formas, mas eu tento levar. Hoje eu sou terapeuta, trabalho com Theta Healing também, sou psicóloga, e eu vou tentando me encontrar, né, nessa dinâmica que muitas vezes eu vejo o quanto é desafiadora, mas eu me apaixono cada dia que passa, porque eu olho a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que eu era extremamente dependente emocional de todo mundo. Eu precisava de atenção, se as pessoas não me dessem atenção, meu mundo caía, meu mundo acabava, eu vivia deprimida, eu sentia essa rejeição, eu me sentia insuficiente, eu me sentia inferior. Gente, é tanta coisa que quando a gente começa a mexer, né, nessas feridas, a encarar elas, a olhar elas de frente, a gente muda, tá? Então, se você tá passando por isso, por um despertar espiritual, quiser conversar com alguém, pode entrar em contato comigo. Posso te atender tanto como terapeuta holística, tanto como psicóloga. Tenho também um Instagram, né? Tem lá a página. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, me acompanhar lá, tá? Vai ser um prazer ter vocês aí. E eu vou sempre trazendo aqui. Por enquanto, eu vou contando coisas da minha vida, coisas que aconteceram, para vocês saberem também quem eu sou e por que eu tô trabalhando com isso. Mas eu espero e pretendo trazer também vídeos explicativos, falando das 5 feridas, falando dos padrões, para ajudar vocês aí nesse despertar, a se conhecerem, porque eu acho que é muito importante. A ajuda que eu tive quando eu me senti totalmente perdida e nada trazia resposta, quando eu olhava para aqueles vídeos e eu ia entendendo e eu falava, nossa, eu tenho esses padrões, eu faço isso por causa disso, mas não me condenando e sim me acolhendo, eu comecei a perceber a importância disso e foi aí que a minha vida começou a mudar. Foi aí que a minha vida começou a melhorar. Então, eu quero muito ajudar vocês. Veio isso pra mim, né, de missão de vida, pelo menos no momento é pra fazer isso. E eu espero de verdade conseguir trazer claridade aí pra quem tá passando por um momento mais escuro, tá bom? Então, um beijo. A gente se vê. Logo, logo eu volto aqui pra conversar mais com vocês. Um beijo.